Estimado doutor Daniel Garcia, muitos assaltos em Rio do Sul e na nossa região, né? Como é que você vê isso? Tá difícil acabar com isso? A nossa parte a gente vem fazendo, Neri. De julho até hoje, resta um único assalto a estabelecimento comercial que não foi resolvido pela Polícia Civil e está em fase final de investigação. Então, quer dizer, em praticamente um ano, todos os roubos, né, que são os crimes cometidos com grave ameaça ou violência, que fique bem claro, não são os furtos, que é aquele... Não são os furtos. Exatamente. De roubo. Assaltos mesmo, mão armada, posto de gasolina, mercados, farmácias, padarias. Tem um único, que foi esse último que ocorreu, agora no mês passado, que ainda está em fase de investigação. Todos os outros foram absolutamente resolvidos pela Polícia Civil. E os meliantes presos? Tem 2 que ainda faltam ser capturados, mas as prisões já foram expedidas pelo Judiciário. E quem é esses meliantes, assim, no geral? É os que vão assaltar para roubar os 200, 500 reais, para comprar aquela pedrinha do crack, comprar cocaína? É esse pessoal? É esse pessoal. É o pessoal também que não quer saber de trabalho e ele consegue aqui R$1.000 num posto, aí 500 no outro, e ele torra aquele dinheiro numa semana e faz outro assalto na outra, para sobreviver daquele dinheiro mesmo. Comprar droga, comprar bebida, comprar cigarro. E às vezes com alguma gravidade, como foi o caso do posto Marconi ali, do nosso Oswaldo Cândido, que a gente conhece muito bem, que quase virou uma tragédia, por pouco. Sim, é lastimável. Eles agem com bastante violência, alguns deles, né? Não tem o menor respeito pela vida, pela outra pessoa. Eu vi essa semana, na RIC, no programa ali do nosso Roberto Salum, também ele mostra muito isso no dia a dia, às 7 horas da manhã. E a emissora de TV da RIC foi fazer uma entrevista com uma pessoa, não sei, eu acho que é uma padaria, uma farmácia, uma mercearia, uma coisa, que já foi assaltado 10, 12, 15 vezes. A entrevista do proprietário foi o seguinte: eu não estou mais preocupado com o que levo de 300, 500 reais cada vez. É a humilhação com que a gente passa. Nós somos muito humilhados pelos bandidos. Porque essa humilhação é o lado psicológico, estimado, claro, que afeta. Neri, a gente precisa começar a repensar a segurança pública. Hoje, tudo está nas costas da polícia. As polícias, não só a polícia, né? As polícias são o órgão estatal hoje, sem dúvida, mais cobrado pela sociedade. A imprensa fica... Eu não estou dizendo que está errado, não. Isso está certo. Isso nos faz trabalhar mais e melhor sempre. Mas a imprensa está 24 horas no nosso encalço. O Ministério Público, que faz o controle externo da polícia, está sempre nos vigiando também. O próprio Judiciário. A população em si, que recorre, a polícia é aberta 24 horas, a gente está à disposição 24 horas da população. Qual é fora a saúde, os prontos-socorros, quem é que atende a população 24 horas por dia, 365 dias por ano? Então a situação da polícia hoje não é fácil. E não é só a polícia que vai resolver a questão da segurança pública, Neri. A gente tem que olhar para 2 polos em que a polícia está justamente no meio. Primeiro, crianças mal educadas estão vindo ao mundo já há algum tempo. Crianças sem educação e sem ensino. Né? Educação se dá em casa e ensino se dá na escola. Um ensino precário e uma educação em casa pior ainda. Mãe com 3, 4 filhos, aí cada uma de um pai, sem uma base familiar, sem essa estrutura de família que é absolutamente necessária, a meu ver. Você vê, o meu filho está com 8 meses, eu tenho 36 anos, e a minha esposa tem praticamente essa idade também. Nós esperamos a gente ter uma certa, né, estrutura para conseguir criar uma criança. Criar uma criança não é fácil, eu estou vendo isso hoje, é o meu primeiro filho. Então, e as pessoas vão jogando filho para o mundo. Para o mundo. Então, o primeiro problema está aí. Se a gente quer uma solução a médio prazo, até curto prazo, tem que se mexer na educação e tem que se conscientizar as pessoas que colocar filho no mundo é uma responsabilidade muito grande. As pessoas têm que ter responsabilidade em relação a isso. Na outra ponta, Neri, nós temos um sistema carcerário que não ressocializa sequer uma pessoa. Então, vamos pensar, a gente está produzindo criminoso aqui e não ressocializa nenhum aqui. Eles saem do sistema e voltam para a criminalidade. Volta. O número de criminosos está aumentando exponencialmente, não precisa ser nenhum matemático para saber disso. E a nossa polícia hoje, nós vivemos com praticamente 60% do efetivo previsto em lei, que é o efetivo ideal. A gente vive com efetivo, a gente tem um efetivo hoje da polícia de 20 anos atrás. Os policiais hoje, aqui os policiais civis, não tem um policial sequer que não faça no mínimo 40 horas extras todos os meses, né?
virando Por falta de plantões, gente, né? por falta de gente. Fora os estagiários que estão lá ainda, né? Os estagiários é que nos ajudam. Se não fosse estagiários, a gente podia fechar as portas. Claro, podia fechar as portas. Porque a parte administrativa, a grande parte ali, quem nos ajuda no atendimento à população são os E estagiários. a Polícia Militar não é diferente, estimado. Não é, claro que o não. efetivo também está aquém da necessidade e aí vem as campanhas políticas, estimado. E em 2010, o que se pregava, o então hoje governador Raimundo Colombo dizia: eu vou tirar os policiais dos gabinetes. Policiais militares, ele falava. Da Assembleia, não sei o quê. Está tudo lá. O policial militar, infelizmente, não veio para a rua. Então, e não tem gente. Os concursos demoram, que você falou. E aí a comunidade vai o quê? Cobrar da polícia. A comunidade quer polícia, pode ser polícia civil, militar, federal. Claro. Ela quer a polícia, ela quer ver polícia. Claro. Aí a Fundação Getúlio Vargas, ano passado, estimado, fez uma pesquisa, claro que isso é a nível de Brasil, que a sociedade brasileira não confia na polícia. Eu acho que não é o não confiar, é que nós não temos a polícia. Porque a polícia hoje não tem gente, Mas na verdade. a gente precisa separar a falta- polícia. Desculpa falta lhe gente. interrompendo, mas a gente precisa separar a polícia de Santa Catarina da polícia Da do polícia, resto do Brasil. a Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. A gente fala da polícia do Brasil. Claro que essa 8%. O índice de resolubilidade de homicídios no Brasil é de 8%. Santa Catarina, se eu não me engano, é praticamente 70%, Rio do Sul é 100%. Então, os números são muito diferentes. Nós somos um estado que está na vanguarda aí em muitos assuntos, dentre eles a segurança pública. A gente sente até que a criminalidade tem aumentado um pouco, os pequenos furtos e tal. Mas se a gente for analisar os crimes mais graves de anos para cá, não tem aumentado, Neri. A sensação de insegurança aumenta. A criminalidade em si, de crimes graves eu estou falando, o furto sempre vai ocorrer. Furto não há polícia, pode aumentar em 10, 15 vezes o número efetivo das duas polícias, que não vai se resolver nunca. O furto dificilmente vai se resolver. Mas agora, os crimes graves a gente tem que estar atento, e nós estamos atentos, sempre, vigilantes, homicídios, roubos, tráfico de drogas, esses crimes têm sido combatidos pelas duas polícias, eficientemente. A criminalidade, na verdade, também vem muito em função da droga, né? Isso, vamos dizer assim, é um flagelo hoje da humanidade. Vamos falar a questão da droga agora um pouquinho. Eu trabalhei na Enafron, são praticamente 8.800 quilômetros de fronteira que nós temos, né? Fronteira seca, de rio, de Pantanal, de mata fechada, países produtores, Paraguai, que produz a maconha, Bolívia, Peru, cocaína. E Colômbia. Cocaína, Colômbia vai para a Europa, para os Estados Unidos, e Peru e Bolívia abastecem o Brasil de crack também. Então, esses países têm muitos produtores. Antigamente eram grandes cartéis, na época Pablo Escobar, aquela coisa toda, aquela glamorização dos cartéis. Acabaram com isso e dividiram, são vários pequenos cartéis. E existem muitas pessoas, aí, voltando um pouco, em uma ponta nós temos os países produzindo à vontade. À vontade. Numa outra ponta, ou em várias pontas no mundo inteiro, nós temos milhões de consumidores de droga, alguns viciados e outros consumidores esporádicos. Tá? Essas duas pontas, uma hora, vão se encontrar. Por quê? Porque tem muitas pessoas dispostas aqui nesse meio a, por pouco dinheiro, fazer essa junção, que são os traficantes. Aí, mas tem a fronteira, e na fronteira passa praticamente tudo, né? Mas como é que nós vamos... Os Estados Unidos, o país mais desenvolvido do mundo, tem uma fronteira ali com o México, é o maior consumidor de droga do mundo, Neri. E como é que não consegue se fiscalizar nessas fronteiras, estimado? Mas não há como. Como é que nós vamos fiscalizar 8.800 quilômetros? Milhões de metros. 11 que perpassam por 11 estados. De rios, de alagados, de mata fechada. Essa droga vai entrar no país, por mais que a gente combata, por mais que as polícias combatam, isso vai acabar entrando. O problema... Entra até com o avião? Pois é, o problema está aqui em quem produz e quem consome. A gente tem que tratar de quem consome e os países, nossos vizinhos, têm que tratar de quem produz. Senão... Pode esquecer. Na minha opinião, e olha, eu estou falando isso aqui como uma pessoa que combate, eu sou absolutamente contra as drogas, mas a gente tem que rever essa questão das drogas. Tem alguns países dos Estados Unidos, por exemplo, a Califórnia, liberaram a maconha para ver. O Uruguai liberou a maconha aqui. Eu ia fazer essa pergunta em função do Uruguai. Como é que você vê isso? Não sei, eu não tenho uma opinião formada ainda, mas eu acho que é válido o teste. Vamos ver o que dá. Porque do jeito que está errado. A gente está perdendo. A gente combate, gasta-se bilhões... Nós perdemos essa guerra, você acha? Perdemos, e vamos perder isso para sempre. Não há como combater o tráfico de drogas de uma forma efetiva, senão países mais avançados já teriam feito isso.
O que dá, quanto mais se fortalece a repressão, mais a droga fica cara. É o que acontece na Europa, nos Estados Unidos. O grama aqui custa X, lá custa X vezes 100. As pessoas continuam consumindo, os traficantes continuam arrumando uma forma de penetrar nesses estados, nesses países com a droga. E é difícil pegar esse peixe tão grande do traficante, porque se vê muito prisões de traficantes, mas a gente vê que é padrão mediano. O grande mesmo, o milionário, aquele traficante, é difícil botar a mão nesse pessoal. Você que já perambulou por aí tudo. É difícil, claro que é difícil, mas não existem muitos desses, não. O problema é que o tráfico hoje, né, todo mundo sabe o caminho. O cidadão bota uma mochila nas costas aqui, pega um ônibus para Pedro Juan Cabaleiro, enche, ele consegue comprar maconha facilmente lá, ele enche, recheia a mala dele, pega um ônibus e volta. Pega alguma, passou 10 que não foi Aí pego, foram né? 10 quilos aí. Aí vai o outro, são as mulas. E eles fazem. E não necessariamente eles estão ligados a um grande traficante. Esse é o problema do tráfico. Todo mundo sabe onde vai buscar já. Um traficante, né, eles têm uma rede de informação entre eles. Não que seja um crime organizado mesmo, mas os traficantes médios, eles sabem. Como é que você vê essa marcha da maconha, já que estão liberando aí no Uruguai, libera lá, venda, não sei o quê. Como é que você vê a marcha da maconha? Que agora vai acontecer uma grande marcha da maconha aí no Brasil. Vai ser uma coisa do demônio, estimado. Essa questão é a seguinte, mais uma vez, nós temos uma lei contraditória. De um lado, a gente trata o traficante com uma pena praticamente igual ao do homicídio, que é o crime mais grave que existe, que atenta contra o bem maior que nós temos, que é a vida. A vida. E do outro lado, nós tratamos o usuário, que é a outra ponta do negócio, um é vendedor, outro é comprador, eles fazem parte do mesmo negócio, como doente. Nem todos são doentes, a gente sabe disso. Muitos são consumidores esporádicos de finais de semana. Esporádicos, é claro, a maioria, eu diria. É verdade. Ele não é um viciado. Se Verdade, acabar amanhã a maconha ou a cocaína, ele não vai morrer por causa disso, nem vai Exatamente, tremer. Então a gente sabe que A gente conhece alguns. Claro, então o que acontece? Então esses usuários levam recursos, milhões e milhões de reais para o tráfico de drogas todos os dias. Então e essa lei trata esse cidadão como doente e não o trata. Esse é o problema. Se ainda o tratar, vem cá, amigo, você foi pego com maconha, com cocaína ou com crack, vamos lá, você tem uma clínica aqui, você é obrigado, ou venha cá que nós vamos fazer um tratamento contigo psicológico, você tem acompanhamento. Não existe isso. Então você trata o cidadão como doente e não o trata. Né? Você o coloca como doente e não o trata. E não também, fica aí, o consumidor, quer dizer, o consumo aumenta cada dia mais. Aí as pessoas que gostam da tal da maconha fazem a marcha da maconha. Eu acho que cada um tem que defender o que acredita, né? Agora, nós vamos ao nosso intervalo, já passa muito rápido o nosso programa. Temos mais um bloco. Eu vou deixar uma pergunta para o estimado doutor Daniel. Hoje, o delegado, a gente vê mais delegado de gabinete do que delegado de campo. Você vai responder depois o porquê dessa situação, depois do fundo do baú. Então, quando dá um sequestro, por exemplo, a equipe se desloca, escolhe um local para ficar, fora da família, por exemplo. Daí a família vem até esse local, onde ela é instruída, onde ela escuta gravações em que eles ameaçam de cortar o dedo, cortar a orelha, né? Tudo isso acontece num sequestro. A família acompanhando na negociação ali Sem e ouvindo essa pressão toda, porque é uma pressão psicológica muito forte, né? Absolutamente. Tem pai, por exemplo, que depois de negociar com o sequestrador, ia num canto e chorava. É que ele não pode fechar o olho para isso, né? Você jogando um preso num ambiente insalubre, num ambiente que ele vai se comunicar com toda a espécie de gente ali, sem separação, como a lei determina que seja, de crimes, o criminoso que não é tão violento, né, por graduação de idade, de tudo. Se a gente não conseguir mexer nesse sistema, esses caras vão voltar piores como estão voltando.